Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes determinou o banimento do monarca em todas as plataformas de redes sociais. E na quinta-feira, o alvo foi o senador Marcos Duval. Além de também ter suas redes censuradas, o ministro mandou a Polícia Federal realizar busca e apreensão em seu gabinete, em seu apartamento funcional em Brasília e em sua residência no Espírito Santo. Como se sabe, desde que ocorreu a invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, Duval tem apresentado uma série de denúncias contra membros do governo federal. O senador toda semana divulga evidências de que o ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, e o próprio presidente da República teriam praticado crime de prevaricação ao diminuir o efetivo da guarda presidencial no dia dos ataques e ao ignorar os inúmeros relatórios da ABIN que alertavam sobre a invasão. O senador bate na tecla da prevaricação do governo desde janeiro, sem sofrer qualquer tipo de retaliação. No entanto, nos últimos dias, Duval passou a apontar também a omissão do STF, especificamente de Alexandre de Moraes, que também teria recebido os mesmos relatórios simultaneamente ao governo e da mesma forma ignorado. O senador também estava insistindo para que Moraes fosse convocado a prestar depoimento na CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro. Para mim está muito clara a questão de ele ter vindo tentar pegar qualquer coisa para tentar ver se o que eu estou avisando para todo mundo que eu tenho provas de quem prevaricou. Para mim é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas. Vale ressaltar que a ação do ministro da Cabeça de Ovo contra o senador se deu justamente após a maioria governista na CPMI rejeitar as convocações para depor do ministro da Justiça Flávio Dino e do ex-chefe do GSI do Lula, general Gonçalves Dias, e aprovar as convocações do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do general Heleno, do general Braga Neto e do tenente-coronel Mauro Cid. Temos que entender que a CPMI do 8 de janeiro é um embate entre duas teses. A tese do golpe, orquestrada por apoiadores de Bolsonaro, e a tese da omissão do atual governo diante de ações que estavam previstas. Uma comissão justa investigaria aqueles que supostamente planejaram o golpe, assim como aqueles que supostamente foram omissos, para assim se chegar na verdade dos fatos. Porém, o que ficou demonstrado na terça-feira é que a CPMI será um grande circo com o objetivo de colocar toda a responsabilidade no traseiro dos chamados bolsonaristas, enquanto protege quem realmente se beneficiou com tudo o que aconteceu. No caso, a quadrilha que tomou o país de assalto. Ou seja, Moraes esperou a tese da omissão ser devidamente enterrada, tese essa que, se fosse levada adiante, também colocaria sua cabeça de ovo a prêmio para só depois ir atrás do senador da SWAT de Taubaté. Que convenhamos, apesar de parecer não bater bem da cabeça, uma coisa é inegável. Ele foi o primeiro parlamentar a trazer evidências que apontavam não só a omissão, mas a possível coparticipação do governo na invasão dos prédios dos Três Poderes. Sem dúvida, Moraes mais uma vez limpou seu traseiro com a página da nossa Carta Magna, que diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras e votos. E o que é pior, Moraes fez tudo isso sem qualquer latido da cadelinha que preside o Senado Federal. Eu mando um recado aqui para todos os outros senadores que, como eles apreenderam o celular do Senado Federal, o equipamento do Senado Federal, o chip é do Senado Federal, o aparelho é do Senado Federal. Então aqui eu mando um recado para os meus colegas senadores que todos vocês estão sendo agora monitorados, investigados, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição, e agora todos os senadores estão expostos, porque o celular é um celular de trabalho e ainda na minha área, que é a área de inteligência, e é uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. As conversas que Duval mantinha em seu WhatsApp, inclusive com Alexandre de Moraes, já foram vazadas pela imprensa. O irônico é que um dos crimes do qual Marcos Duval é acusado é justamente
a divulgação de documentos sigilosos. No entanto, a Gestapo, aliás, a PF de Moraes, pode tranquilamente vazar prints do celular de um senador da República para a imprensa militante, sem qualquer problema. No vídeo de hoje vamos analisar a fundo tudo que envolve esse caso, as mensagens que encontraram no celular do Marcos Duval e também qual é a dele. Afinal, o senador é um herói, um oportunista fanfarrão ou só alguém com um probleminha de parafuso? Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. A busca e apreensão contra Marcos Duval, assim como o seu banimento das redes sociais, faz parte de uma investigação de Alexandre de Moraes para apurar 5 crimes supostamente cometidos pelo senador. O primeiro é divulgar documento sigiloso, artigo 153 do Código Penal. No caso, o relatório da ABIN sobre o 8 de janeiro, que comprova a omissão de Flávio Dino e do general G. Dias, que foram avisados sobre a invasão, mas nada fizeram. Diminuíram o efetivo da guarda presidencial, deixaram as portas abertas e receberam os vândalos com água mineral. Os outros 4 crimes têm a ver com uma declaração que Marcos Duval fez em fevereiro, em uma live com o Mamãe Falei e com o ceboso do Renan Santos. Esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. E por essa declaração, o senador é investigado por associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, atentado à soberania do país, artigo 359L do Código Penal, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, artigo 359M do Código Penal, e organização criminosa, artigo 2, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Bom, depois da live com os pilantrinhas do MBL, Duval mudou a versão da história e disse que, na verdade, o plano era só de Daniel Silveira e que Bolsonaro, assim como ele, era apenas um mero ouvinte. Inclusive, nesta quinta-feira, o senador foi literalmente humilhado pela jornalista da Globo News, que o questionou sobre as versões diferentes da mesma história. O que o senhor disse publicamente, sem ser perguntado por ninguém, o senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem razão. Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de
versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor entende que são duas versões, né? O senhor entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas? Não, deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. O que eu utilizei, isso tem no nosso meio chamado persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial é usado isso para você ter o engajamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, que era para os ministros, que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados. Não entendi nada, senador. Eu não entendi nada. O que persuasão tem a ver com isso? Eu fiz uma pergunta muito objetiva, senador. Se o senhor puder responder. O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira versão. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que o verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Ponto. Depois daquilo ali, não falei mais. O que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então o senhor mentiu. O senhor mentiu quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa me ensinar o que é persuasão. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora? Mas enfim, vamos relembrar a história toda. O senador havia participado de uma reunião em 9 de dezembro com Bolsonaro e com Daniel Silveira. Para a imprensa, ele falou que a reunião foi na Granja do Torto. Depois, para a PF, falou que foi no Palácio do Planalto. De acordo com Duval, no encontro, Silveira teria sugerido que ele gravasse escondido uma conversa com Moraes. O objetivo seria incriminar e prender o ministro por uma possível parcialidade na condução do TSE. A gravação serviria como base para que as eleições presidenciais de 2022 fossem anuladas. Mas convenhamos, por que raios Bolsonaro iria junto com Daniel Silveira, justamente o deputado que tinha uma mira nas costas, dividir um plano de golpe de Estado com um senador que até então não tinha qualquer expressão dentro do Congresso? E ainda mais um senador que nunca fez parte de sua base aliada e que até já processou Eduardo Bolsonaro. Pelo que sei, para prender um ministro do Supremo era necessário um cabo e um soldado, e não um ex-PM e um agente da SWAT de Taubaté. Apesar da história ter versões diferentes, em todas Marcos Duval afirma que assim que ficou sabendo do plano, ele reportou tudo para Alexandre de Moraes. Não era que eu ia repensar se eu ia fazer ou não, é que eu queria ter tempo para reportar o ministro Alexandre de Moraes. Porque se eu desse a resposta àquela hora, eu não poderia dar uma resposta sem antes falar com o ministro Alexandre de Moraes. Então eu tinha que primeiro reportar o ministro Alexandre de Moraes. Se ele dissesse, olha, então vai até tal ponto, aí eu iria até tal ponto. Então a gente trabalha step by step, passo a passo. A tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Diante disso, fica a pergunta. Por que o ministro do Supremo só resolveu determinar que Duval esclarecesse os fatos à Polícia Federal apenas após o mesmo ter deixado a história pública em uma live? O que impediu Alexandre de Moraes de tomar tal decisão ano passado, no mesmo dia em que o senador lhe informou das supostas intenções golpistas, já que Duval garantia estar munido de provas? Se isso de fato aconteceu, estamos falando de um claro crime de prevaricação por parte do Supremo togado. Mas Duval foi mais longe. Ele disse que Moraes não quis que ele formalizasse seu depoimento naquele momento, justamente para que ele pudesse dar corda na história, para quem sabe conseguir gravar alguma declaração de Bolsonaro que o comprometesse. Só que, como a gente sabe, isso não aconteceu. Ou seja, além do crime de prevaricação,
temos o envolvimento direto de Moraes no caso que ele investiga. Lá atrás, quando se abriu um inquérito para apurar uma suposta tentativa de golpe, Alexandre de Moraes foi sorteado para ser o relator do caso. É por isso que foi ele quem determinou a prisão de Anderson Torres, que determinou o afastamento do governador do DF, a prisão do comandante da PM, etc. Só que se o que o Duval falou for verdade, Moraes não poderia ser o relator desse inquérito, visto que ele tem participação nos acontecimentos investigados. O juiz responsável por determinado caso não pode ter qualquer vínculo com o mesmo. Ou seja, dentro dessa perspectiva, Moraes teria que ser afastado da relatoria do inquérito e todas as suas decisões tomadas no âmbito das investigações revogadas. Só que Moraes deu uma declaração pública contando uma versão completamente diferente da de Marcos Duval. Ao contrário do que disse o senador, o ministro havia sim pedido que ele formalizasse o que ele estava relatando. A ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. E claro, Moraes também mandou que a Polícia Federal abrisse uma investigação contra Marcos Duval por denunciação caluniosa. No entanto, o senador dobrou a aposta e afirmou que Alexandre de Moraes estava mentindo. Nós tivemos hoje o ministro Alexandre de Moraes, através de um vídeo, dizendo que solicitou para que eu pudesse formalizar a conversa que nós tivemos, que eu tive com o Daniel e com o presidente na semana anterior. Bom, dentro do WhatsApp, da minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes, eu fiz um resumo do que nós iríamos conversar na semana seguinte. E nesse resumo, após, ele só diz a data que ele estaria aqui em Brasília, e em momento algum ele também diz para formalizar. Quando nós tivemos pessoalmente, ele também, em momento algum, ele pediu para que formalizasse. Só que tudo isso aconteceu em fevereiro. Alexandre de Moraes deixou essa história em banho-maria por mais de 4 meses e resolveu agir só agora, justamente depois que Duval disse que iria provar na CPMI que não só o governo foi omisso diante dos fatos de 8 de janeiro, mas que Alexandre de Moraes também. Bom, a imprensa vazou algumas mensagens do WhatsApp de Duval. De acordo com a matéria do portal Metrópolis, os policiais constataram que o senador tinha o costume de enviar mensagens não solicitadas e sem sentido a seus contatos, e que, segundo fontes do caso, era uma forma de criar álibis ou montar acusações forçadas, já considerando que o aparelho poderia ser apreendido. Inclusive, um interlocutor exemplificou a prática do senador, contando ter recebido dele uma mensagem agradecendo por uma suposta reunião ocorrida no dia anterior. Só que o encontro nunca existiu. Ou seja, de acordo com o portal Metrópolis, pelo que foi analisado até agora, os dados poderiam tanto levar à conclusão de que Bolsonaro é totalmente culpado ou totalmente inocente. Nas prints vazadas também não existe nenhum conteúdo que comprometa Alexandre de Moraes. Mas a pergunta que fica é: por que a PF vazou essas prints para a imprensa?
Eu sinceramente não sei qual é a do Duval. Ele já contou várias versões diferentes da mesma história. Tentou comprometer Bolsonaro, Daniel Silveira, Lula e até o imperador do país, Alexandre de Moraes. Em face disso eu te pergunto, ele é só um oportunista, querendo ganhar capital político? Alguém que realmente quer enfrentar o sistema, só que da maneira mais atabalhoada possível? Ou alguém com sérios problemas psiquiátricos, que precisa aí ser interditado o quanto antes? Independente do que você ache, uma coisa é inegável. Goste ou não do nosso agente da SWAT de Taubaté, ele foi o único parlamentar que foi até o ginásio na sede da PF para denunciar a situação de maus tratos aos mais de 1.200 manifestantes que estavam detidos sem necessariamente ter ligação comprovada com os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Duval também foi o primeiro a levantar a acusação de que Lula e Flávio Dino sabiam que os atos ocorreriam, que eles foram avisados pelo GSI, mas nada fizeram para impedir ou proteger os prédios dos três poderes. Bom, o fato é que agora o senador está banido das redes sociais e Moraes está em posse de seu celular, de seus computadores e de todas as supostas provas que ele toda semana dizia que assim que fossem reveladas, derrubariam a quadrilha que tomou o país de assalto. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. E por hoje é isso aí. Então até o próximo vídeo. Valeu!